esse vídeo é para ajudar você que quer se tornar MEI, mas não sabe se você pode ou não, tá? É um videozinho curto que vai te ajudar bastante. Se tornar MEI é um grande incentivo para aquelas pessoas, aqueles profissionais que trabalham autônomo, que quer legalizar a sua empresa. Só para você ter uma ideia, do ano passado para cá já foram abertas mais de 2 milhões de empresas MEI. Isso mesmo, bastante, né? Então tem muitos profissionais aí que estão legalizando a sua empresa, se tornando MEI, porque tem muitos incentivos, né? É muito mais fácil também do que abrir outro tipo de empresa. Então, se você quer se tornar MEI, fique atento que tem algumas coisinhas ali, alguns tópicos que você tem que respeitar antes de fazer essa transformação aí de ilegal para se tornar MEI. Então, se você tem interesse em se tornar MEI, o primeiro ponto que eu vou falar é sobre a atividade. É o primeiro ponto e um dos mais importantes. Por quê? Porque o MEI tem uma lista de atividades que podem se tornar essa pequena empresa, tá? Alguns exemplos de atividades que podem ser MEI: conveniência, açougue, pequenos mercados, por causa do faturamento, lojas. Esses tipos de empresas podem se tornar MEI. E quem não pode se tornar MEI? Quando é uma atividade intelectual, por exemplo, contador, advogado, médico. Por quê? Porque eles têm ensino superior ou ensino técnico. Esses tipos de empresas não podem se tornar MEI. Outro tópico para empresas que não podem se tornar MEI é o faturamento. Por quê? Porque para se tornar MEI tem que ter um faturamento anual de 81 mil por ano. Lembrando que esse valor aí pode ser proporcional. Esse valor dá mais ou menos aí de 6.500 por mês, tá? Vamos a um exemplo. Vamos dizer que você quer abrir a sua empresa MEI em outubro. Tudo bem. Mas você tem que pensar que esse valor anual é de janeiro a dezembro. Então, se você vai abrir a sua empresa em outubro, tem que fazer o cálculo proporcional, que é o quê? Fazer 6.500 vezes 3 meses, que é os últimos 3 meses, né? Outubro, novembro e dezembro. Esse valor que dá dessa sua soma, que é o que você pode faturar nesse ano, tá bom? Então, aí, é assim que funciona o faturamento do MEI. Tem que faturar até 81 mil por ano, mas esse valor ele é proporcional, tá? Porque é de janeiro até o mês de dezembro. Tópico para quem não pode se tornar MEI. Porque o MEI só pode ter um funcionário registrado. Então, se você quer abrir uma empresa MEI, né, começar como MEI, só pode contratar um funcionário. Vamos a um exemplo. Vamos dizer que você quer abrir uma conveniência. Nessa conveniência também vende salgados, né? Ele faz a venda de salgados. Você vai contratar alguém para atender lá na frente, até aí tudo beleza, pode ser MEI. Mas se você precisar contratar alguém para lá no fundo ter que fazer os salgados ou fazer algum tipo de suco, aí não pode mais ser MEI, porque vai ter 2 funcionários. E aí é um requisito que não é permitido mais ser MEI, porque o MEI só pode ter um funcionário, tá? Não pode ter 2. Então tem que ficar atento aí. Esse funcionário só pode receber um salário mínimo ou da sua categoria, tá? Não pode ultrapassar. Então, se você quer contratar algum funcionário para receber valor superior ao mínimo, aí também não é permitido. Outro ponto crucial que a empresa não pode ser MEI. Quando o proprietário da empresa que deseja ser MEI, ele é sócio ou possui uma outra empresa. Se esse for o caso, não pode ser MEI. Por exemplo, quando o sócio ali, o dono, abriu uma empresa lá antigamente com um cunhado, ou com um sogro, ou com algum parente ali, e deseja agora abrir uma sozinho como MEI, não é permitido. Ele tem que dar baixa nessa empresa que foi aberta com outra pessoa para poder abrir a sua empresa MEI. E ainda pode ser que não consiga, tá? Então, assim, se no momento agora você é sócio ou possui uma outra empresa e quer abrir o MEI porque tem benefícios, o imposto é mais barato, não é permitido, tá? Tem que se livrar dessa empresa que você possui vínculo para poder abrir a sua empresa MEI. Aí você viu todos esses tópicos aqui que foi citado e percebeu que não pode ser MEI. O que deve ser feito nesse caso? Nesse caso que você percebeu que você não pode ser MEI, tem que ser aberto uma ME, que é uma microempresas. O imposto ele é diferenciado, não é igual ao imposto do MEI, porque o imposto do MEI, a taxa é um valor mínimo ali de mais ou menos R$60 mensal.
Quando se torna uma microempresa, o seu imposto é referente ao seu faturamento. Então, tem uma porcentagem do seu faturamento que é cobrado o seu imposto. E também a parte do INSS. Então, assim, quando se torna microempresa, o valor já não é mais tão barato quando é uma MEI, tá? Então, se você não se enquadra nessas opções aí para se tornar MEI, tem que abrir uma microempresa, que é conhecida como ME aqui para nós contadores. Agora eu vou falar, para nós encerrarmos aqui, atividades que não podem ser MEI. Atividades que não podem ser MEI são aquelas atividades que possuem algum ensino técnico ou ensino superior. Por exemplo, contador, advogado, médico, dentista, nutricionista, atividades que não podem ser MEI, tá? Então, assim, para um resumo, além daquelas atividades que não estão na lista lá das atividades permitidas para se tornar MEI, também tem as atividades intelectuais.